Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de neuroanatomia. Hoje a gente vai falar sobre o nono par craniano, nervo glossofaríngeo, tá? Vamos colocar aqui, vamos compartilhar nossa tela. Já está compartilhada. Vamos lá. Nervo glossofaríngeo, nono par craniano, tá? Até agora, nós já vimos primeiro par craniano nervo olfatório, toda a neuroanatomia, segundo par craniano nervo óptico, terceiro óculo motor, quarto troclear, quinto abducente, da musculatura dos olhos, não é? Já analisamos os três ramos do trigêmeo, não é? O nervo facial e o nervo intermédio, o oitavo par craniano vestíbulo coclear, e hoje o assunto da nossa aula é o nono par craniano nervo glossofaríngeo, que o próprio nome diz, não é? Glosso tem a ver com a língua, e faríngeo tem a ver com a faringe, principalmente com a orofaringe, não é? Que vai ser responsável pela gustação do terço posterior da língua. Também vai levar a sensação de dor, temperatura, tato, pressão, não é? Das amígdalas, conhecidas, cujo nome correto são tonsilas palatinas, da faringe e um pouquinho da informação da orelha média, e é um nervo motor, não é? Para o músculo estilofaríngeo, não é? E também estimula a produção salivar na parótida, né? Faz parte do parasimpático. Vamos lá. Glossofaríngeo. Aqui a gente tem uma vista ventral, não é? Do tronco encefálico. Aqui bulbo, aqui ponte e aqui mesencéfalo, tá? Então, o que a gente tem aqui? E aqui para cima todo o resto do encéfalo. Então, só lembrando para vocês, primeiro par aqui, tá? Aqui o quiasma óptico, não é? Que seria a chegada do segundo par. Terceiro par óculo-motor, tá? Quarto par troclear. Quinto par aqui na ponte trigêmeo, tá? Sexto par abducente, tá? Aqui. Sétimo par intermédio aqui. Oitavo par craniano aqui também, não é? Nessa junção, né? Entre o bulbo e a ponte. E aqui está o nono par craniano, as radículas do nono par craniano, não é? Saindo para formar o nono par craniano, o nervo glossofaríngeo, não é? Qual é a emergência encefálica desse nervo? Qual é a origem aparente desse nervo, tá? Ele sai aqui, ele sai desse sulquinho aqui, ó, tá? Ele sai logo depois aqui da oliva, não é? Ele sai nesse sulco, não é? Que é o sulco lateral posterior do bulbo, tá? Ele vai sair nesse sulco aqui, não é? Aqui sai o nono par craniano, não é? E ele é anterior, ele é à frente aqui, ó, tá? E ele é um pouquinho lateral, ele é anterolateral ao nervo vago, ao décimo par craniano. Então, essa é a localização que nós vamos ter aqui do nono par craniano do nervo glossofaríngeo, tá? Aqui a gente tem uma imagem mostrando o tronco encefálico como se ele fosse translúcido, né? A gente pode ver esse tronco encefálico translúcido aqui, e aqui a gente tem o glossofaríngeo, não é? Notem aqui, ó, que o glossofaríngeo vai ter dois gânglios, não é? Um gânglio superior aqui e um gânglio inferior, tá? Esse gânglio inferior é chamado de gânglio petroso também, tá? E aí, nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, vias sensitivas, não é? Que levam a informação para onde? Que levam a informação para o núcleo do trato solitário, tá? E que levam informações também aqui, ó, para essa via do trato espinal e do núcleo espinal do trigêmeo. Então, a informação vem aqui, ó, também, tá? Então, toda essa informação aqui, ó, lógico que isso depois sobe, não é? E vai mais adiante lá, não é? Mas notem aqui, ó, que eu tenho uma via, esse é o caminho, não é?
dessa informação sensitiva. Notem aqui também, ó, que tudo é muito junto, não é? Olha aqui, ó. Essa via aqui, ó, vai acabar se comunicando também com o nervo trigêmeo aqui. Tá? Então, tudo tem uma... os nervos não são muito isolados ali no tronco cefálico. Tá? E aqui, a gente tem o mesmo glosso faríngeo com a sua parte motora, não é? Que vai partir desse núcleo aqui, ó, que é o núcleo ambíguo. Tá? Esse núcleo ambíguo, ele vai... vários pares cranianos vão ter sua origem aqui real, não é? Nesse núcleo ambíguo. Várias fibras de pares cranianos têm origem real nesse núcleo ambíguo, e o glosso faríngeo é um deles. Tá? Bom, por onde ele sai do crânio? Qual é a emergência craniana do glosso faríngeo? Tá? A emergência craniana do glosso faríngeo é esse forame aqui, ó, enorme. Aqui a gente está vendo uma base do crânio, a gente está vendo de cima uma base do crânio, não é? E tem esse forame enorme aqui, tá? Que é o forame jugular, tá? Esse forame jugular, não é? O que eu vou ter daqui? Vai sair o glosso faríngeo, o nono par, o 10º par, o nervo vago, e o acessório 11º par, tá? Também vai sair a artéria meningia posterior, o seio sigmoide. Então, tem vários pares crânios que saem daqui desse forame aqui, que é o forame jugular, tá? Aqui, por que eu marquei outras coisas aqui? Porque existe um ramo do glosso faríngeo, tá? Que é o petroso menor, que ele vem de um nervo que é o nervo timpânico. Depois a gente vai ver isso com detalhes, tá? Isso aqui a gente vai ter que olhar depois, tá? Existe esse ato para o petroso menor aqui, tá? E depois a saída efetiva do petroso menor aqui no forame oval. Então, depois a gente vai analisar isso com mais carinho, tá? Mas, a princípio, o glosso faríngeo, a saída dele é feita por esse forame jugular, tá? A emergência craniana dele, não é? Vai ser por esse forame jugular. Depois vocês vão ver que ele volta para o crânio e dá uma parte dele volta para o crânio e dá umas voltinhas ali, tá bom? Bom, quando a gente olha a base do crânio por baixo, né, a gente tem uma vista ventral dessa base do crânio, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Isso aqui, ó, aqui seria esse forame jugular, né, essa fossa jugular aqui, né? Sairia por aqui, tá? Aqui, glosso faríngeo, vago e acessório saindo por aqui, não é? E aqui a gente pode ver uma entrada, na verdade isso aqui não é uma saída, isso aqui é uma entrada para o ramo timpânico do glosso faríngeo, tá? Então, quer dizer, o glosso faríngeo sai aqui e um raminho dele já adentra de novo na caixa craniana aqui, ó, tá? Nesse canalículo timpânico aqui, ó. Esse canalículo timpânico, o glosso faríngeo já sai e uma partezinha dele já adentra aqui de novo, tá? Mas eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá bom? Eu montei um esquema aqui para a gente poder entender isso de uma maneira bem simples, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai tratar a inervação do glosso faríngeo baseado nas suas funções, tá? Primeiro, a inervação parasimpática da parótida, que vai aumentar o fluxo sanguíneo, o fluxo salivar na parótida, vai aumentar o débito salivar na parótida. Vou colocar minha imagem bem para baixo aqui, porque eu não preciso aparecer muito, tá? Então, o que a gente vai seguir aqui, ó? A gente vai seguir essa linha azul contínua aqui, ó, que são as fibras pré-ganglionares parasimpáticas, e depois do gânglio a gente vai seguir essa linha azul, acho que isso aqui é azul, né? Azul pontilhado, não é? Que são as fibras pós-ganglionares parasimpáticas, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Vamos seguir aqui, ó. Eu tenho o caminho descrito aqui, tá? E tem o caminho que a gente vai seguir aqui, tá? Então, essas fibras, elas partem da onde? Elas vão partir daqui, ó, desse núcleo salivatório inferior, tá? Aqui, ó, as fibras saem do núcleo salivatório inferior. Aí, aqui está saindo o glosso faríngeo, não é? Aqui está saindo o nono par craniano. Aqui o gânglio superior,
e aqui o gânglio inferior, esse gânglio petroso. Tá? Desse gânglio inferior aqui, tá? Vai acontecer o quê? Desse gânglio... Deixa eu ver se eu estou no slide certo. Tô. Desse gânglio inferior aqui, ó, o que, que vai acontecer? Desse gânglio inferior, sai um nervinho aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Sai um nervinho que a gente chama de nervo timpânico, nervo de Jacobson, tá? Um raminho bem pequenininho. Aqui está um pouquinho aumentado, né, em relação ao tamanho real, né, no esquema, tá? Sai esse nervo de Jacobson, tá? Então, olha aqui, ó. Saímos do núcleo salivatório inferior, ali do bulbo. Depois, a gente entra no nono par eu não coloquei aqui, né? Tá? E aí, aqui no gânglio inferior, já sai esse nervo timpânico, que é o nervo de Jacobson, tá? Este nervo de Jacobson é esse nervo que entra aqui, ó. Aqui, ó. Ramo timpânico do nervo glossofaríngeo, que é o nervo de Jacobson, não é? Ele já entra nesse canalículo timpânico aqui, tá? Depois, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Isso aqui vai fazer a inervação, não é? Do tímpano, vai fazer a inervação da orelha média, tá? A parte sensitiva, não, você vai ver que aqui tem uma inervação sensitiva, isso aqui não é só fibra pré-ganglionar, isso aqui passa pela orelha média, não é? E aí o que, que vai acontecer? Aí essa fibra continua aqui, tá? E aí aqui já muda de nome. Aqui nós já temos um outro nervo que é o nervo petroso menor, desculpa. Nervo petroso menor, que vai fazer o quê? Que vai fazer sinapse aqui com esse gânglio que é o gânglio óptico, tá? Deste gânglio óptico, tá? Aqui eu estou no gânglio óptico, tá? Eu vou fazer o quê? Existem fibras que vão pegar uma carona aqui, ó, tá? Com o V3 do quinto par craniano, com o nervo mandibular do quinto par craniano, do nervo trigêmeo, tá? E vão fazer o quê? E vão chegar até a parótida através desse raminho aqui do V3, que é o aurículo temporal, tá? Então, aqui vem o V3, ó. Aqui vem um V2, V3. O V3 tem um ramo aqui, ó, que é o aurículo temporal, e esse aurículo temporal recebe fibras o quê? Fibras pós-ganglionares parasimpáticas para fazer a inervação da glândula, tá? Existem também algumas fibras que partem direto desse gânglio óptico, tá? E fazem o quê? E chegam até a glândula. Então, a glândula pode ter uma inervação que faz o quê? Que vem por esse aurículo temporal, tá? Ou pode ter uma inervação que faz o quê? Pode ter uma inervação que chega direto a partir do gânglio, tá? Então, a origem é o nono par craniano, mas a maior parte das fibras vai pegar uma caroninha aqui com o quinto par, não é? Com o aurículo temporal, para poder chegar até essa parótida, tá? Aqui nas fibras pré-ganglionares a gente tem a liberação de acetilcolina, tá? A gente vai ter aqui a liberação de acetilcolina e o receptor aqui é receptor nicotínico, e aqui as pós-ganglionares têm acetilcolina e receptor muscarínico e aumenta a secreção, não é, dessa glândula salivar, dessa parótida, tá? Notem que aqui está se mostrando também o quê? A chegada da inervação simpática nessa parótida. Olha aqui, ó, fibras que estão vindo de T1 e T2, da primeira e da segunda torácica. Olha aqui, ó, saindo aqui da porção intermédio lateral da medula espinal, tá? Vão até o gânglio cervical superior, e aí depois faz o quê? Eu tenho fibras nervosas que vão fazer o quê? Que vão correr junto aqui, ó, da carótida externa e vão acabar chegando até essa parótida e vão fazer a inervação, tá? Aqui tem uma liberação de noradrenalina, e provavelmente com receptores alfa, não é? E essa inervação com noradrenalina vai acabar fazendo o quê? Vai acabar diminuindo a atividade dessa glândula salivar, tá ok? Então, aqui a gente tem essa inervação. Agora, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito peculiar, tá? É muito peculiar. Olha o que acontece, tá? Eu tenho o seguinte, tá?
eu tenho esse forame jugular aqui, ó. Tá aqui, ó. Forame jugular, tá? E aqui a fossa jugular, né? Que é o outro lado dele, não é? Então, o que eu tenho aqui? Na realidade, o forame jugular é como se ele fosse aqui, ó. Nesse ponto, tá? É como se ele separasse o gânglio cervical superior do inferior. O gânglio cervical inferior já vai estar fazendo o quê? Ele já vai estar fora, não é? Já vai estar para fora aqui, ó, dessa fossa jugular aqui, desse forame jugular aqui, tá? Vou mostrar a posição dele aqui, ó, em outra imagem, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem o forame jugular, ó, olha aqui, ó. Forame jugular pegando aqui, ó. Aqui em cima é o glossofaríngeo, tá? Aqui, ó, este círculo aqui é o forame jugular. Aqui em cima vem o glossofaríngeo, aqui embaixo vem o vago, tá? Então, olha aqui, ó. Este forame jugular aqui, ó, o gânglio superior está dentro e o gânglio inferior já vai estar para fora. Esse gânglio petroso já vai estar para fora, tá? Só para vocês entenderem isso daí. Bom, então o que acontece? Este gânglio inferior já saiu, tá? Ele já saiu aqui, ó. Ele sai aqui, ó, tá? Ele vai sair aqui, ele já está aqui nessa fossa jugular. Aí tem um raminho dele que está saindo aqui, ó, que é esse nervo timpânico, ou nervo de Jacobson. E esse nervo timpânico, ou nervo de Jacobson, ele faz o quê? Ele faz o seguinte, ele adentra no osso temporal de novo, aqui, ó, tá? Nesse canalículo timpânico, também conhecido como canalículo de Jacobson também. Ele volta para dentro do osso, tá? Quando ele volta para dentro do osso, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, vai fazer toda aquela inervação da orelha média, vão ter fibras que vão sair, vão acabar captando informações sensitivas da orelha média, não é? De sensibilidade geral da orelha média, tá? E aí ele continua, tá? E ele continua, só que agora ele está indo em direção, ele está indo para dentro da caixa craniana, tá? Ele está indo para dentro da caixa craniana como o quê? Como o nervo petroso menor. O nervo petroso menor, ele sai na caixa craniana aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Isso aqui é o hiato para o nervo petroso menor. O nervo petroso menor sai e já faz o quê? Está dentro da caixa craniana de novo, tá? Desde que ele, logicamente, desde que as fibras entraram aqui no canalículo timpânico, estão dentro da caixa craniana. Então, elas fazem o quê? Vai dar uma saidinha ali na orelha média, tá? Mas tá tudo ok, tá? E para fazer uma inervaçãozinha ali. Algumas fibras vão se projetar para ali. Mas aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? Ele volta para dentro da caixa craniana como nervo petroso menor. E aí ele faz o quê? Ele segue aqui, ó, e vai sair efetivamente para sair lá no gânglio óptico, ele vai, que já vai estar fora da caixa craniana, ele sai aqui, ó, desse nervo petroso menor e vai sair da caixa craniana efetivamente aqui, ó, no forame oval, onde sai o nervo petroso menor. Certo? Entender esse caminho, ele faz o quê? O gânglio inferior vem aqui o glossofaríngeo. Aí sai aqui, ó. Aqui já está saindo o gânglio inferior, tá? Este raminho, só esse raminho aqui, tá? Esse nervo timpânico, ele faz o quê? Ele entra aqui nesse canalículo timpânico. Faz uma inervação, algumas fibras colaterais saem ali, fazem a inervação do tímpano, a inervação sensitiva do tímpano, tá? Depois, essa fibra, já como nervo petroso menor, faz o quê? Como nervo petroso menor, sai aqui, ó, no hiato para o nervo petroso menor, já está dentro da caixa craniana de novo, e aí faz o quê? E aí vem aqui, ó, e acaba saindo aqui, ó, nesse forame oval, que é onde sai o nervo petroso menor, tá? E aí depois vai se encontrar com esse gânglio óptico. Esse é o caminho que a gente vai ter desse nervo timpânico, desse nervo de Jacobson, tá? Que depois vai se tornar nervo petroso menor. Aqui é uma figura mostrando exatamente isso. Olha aqui, ó. Aqui o gânglio inferior, o gânglio petroso. Olha aqui, ó. Aqui o nervo timpânico. Aí ele faz o quê, ó? Ele entra e olha aqui, ó.
tem alguns raminhos dele aqui, ó, que vão fazer essa inervação no tímpano aqui, tá? Vai ter essa inervação no tímpano aqui. Aí ele vem aqui, ó, continua aqui, ó, o nervo timpânico. Aí ele segue aqui, ó, lá dentro do osso temporal, e ele faz o quê? E ele sai aqui, ó. Isso aqui, ó, esse ponto aqui, onde está aqui, ó, é o hiato do nervo petroso menor. A gente pode ter certeza disso, por quê? Porque anatomicamente ele está juntinho daqui, ó, dessa parte aqui, ó, que é o hiato do nervo petroso maior. Olha aqui, ó, nervo petroso menor aqui, ó, e nervo petroso maior aqui. Tudo isso dentro do crânio, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Hiato do petroso maior, hiato do petroso menor. Tá? Bom, então esta é a inervação que a gente vai ter, que vai acabar chegando, não é? A glândula salivar, tá? Depois, nós temos uma inervação que é, nós temos uma inervação principalmente gustativa, né? Mas tem uma inervação de sensibilidade também, não é? Tato, pressão, embora o trigêmeo faça isso também, tá? Mas assim, ó, tem uma inervação principalmente gustativa aqui, ó, do terço posterior da língua, tá? Então, aqui, esse terço posterior aqui, ó, eu vou ter o quê? Aqui está marcado em azul, não, são fibras aferentes sensitivas, que vão fazer o quê? Que vão aqui, ó, e vão levar essa informação aonde? Vão levar essa informação até o núcleo do trato solitário e até esse trato espinal, não é? E o núcleo espinal do nervo trigêmeo, tá? Então, vão levar toda essa informação aqui, tá? Então, mas não é... Aqui a gente tem a informação gustativa, tá? No terço final da língua, tá? No terço posterior da língua. Mas notem que a gente tem toda uma inervação aqui, ó, da faringe, tem toda uma inervação da úvula, tem toda uma inervação da tonsila palatina, tá? Então, quer dizer, tem várias fibras sensitivas que estão fazendo o quê? Que estão levando essa informação até esse glosso faríngeo, tá? Mas continuando com a sensibilidade gustatória, só lembrando aqui, a gente tem a língua, tá? 2/3 anteriores, nerofacial, terço posterior, o glosso faríngeo, e lá o final, a faringe, epiglótio, esôfago, a gente vai ter uma inervação sensitiva pelo vago, tá? Gustatória pelo vago. E aqui o glosso faríngeo leva um pouco de informação sensitiva geral, tá? Vai levar informação tátil, vai levar informação de temperatura, mas é principalmente trigeminal, tá? O trigêmeo leva muito dessa informação da língua, tá? Se vocês voltarem aqui, já podem notar o seguinte, podem notar aqui, olha aqui, ó, a úvula, o palato mole, o final da faringe, toda essa região aqui, ó, sendo inervada pelo glosso faríngeo. Isso indica o quê? O glosso faríngeo é fundamental para o reflexo do vômito, né? Quando a gente coloca, por exemplo, coloca o dedo e toca a úvula, toca o final do palato lá e desencadeia o reflexo do vômito, tudo isso é mediado por quê? Tudo isso é mediado por ativação do glosso faríngeo, que vai mandar informações para o bulbo, e não se esqueçam que os centros que controlam o vômito ficam no bulbo, não é? Então, como esses centros ficam no bulbo, aqui a gente vai desencadear esse reflexo do vômito, tá? Bom, sensibilidade geral, tá? Dor, tato, temperatura, esse tipo de coisa. O que o glosso faríngeo vai inervar? Aqui, parte da orofaringe, uma boa parte da orofaringe, tá? Palato mole, tá? A úvula, aqui a gente vai ter a úvula. Então, assim, ó, também o glossofaríngeo é fundamental para a deglutição. Problemas com o glossofaríngeo podem acabar causando problemas de deglutição, tá? E problema de deglutição, às vezes, não é muito legal, porque, assim, pode acontecer coisas desde o alimento entrar na cavidade nasal, não é? Ou o alimento começar a entrar nas vias aéreas, né? E o indivíduo começar a fazer algumas pneumonias por algumas infecções respiratórias por essa entrada de alimento, tá?
Aqui as tonsilas palatinas, que antigamente eram chamadas de amígdalas, tudo que tem um formato de amêndoa é chamado de amígdala. O nome mais correto é tonsilas palatinas. Amidalite não é um nome correto, mas o nome correto é uma tonsilite, mas todo mundo chama de amidalite, não é? Aqui, a trompa de Eustáquio, não é? Então, aqui a tuba auditiva, não é? Também vai ter uma inervação aqui, ó. Eu tenho um nervo aqui, ó, um ramo tubário aqui, ó, que vai fazer um raminho aqui, não é? Do glossofaríngeo, né? Que já é um ramo do quê? Que já é um ramo daquele nervo timpânico, um ramo daquele nervo de Jacobson, tá? Que vai fazer o quê? Que vai acabar inervando essa trompa de Eustáquio, tá? Aqui toda aquela inervação da orelha média, né? Então, quer dizer, essa informação sensitiva chega até o tronco cefálico, eu tinha dito para vocês, ó. Não é só a informação do parasimpático, olha aqui, ó. Olhem a prega ganglionar parasimpática aqui, ó, numa linha pontilhada, naquela linha que eu tinha mostrado antes para vocês, tá? Tem também toda uma informação sensitiva aqui em azul, que está voltando, não é? E está chegando até o tronco encefálico, tá? Notem aqui, ó, que esses neurônios são neurônios pseudonipolares, não é? Que eles têm o quê? Que eles têm um corpo celular aqui, ó, e tem dois prolongamentos, um que traz a informação sensitiva, não é? Da faringe, da úvula, da amígdala, da trompa de Eustáquio, não é? De algumas porções pequenas do meato auditivo, traz essa informação, isso, e a informação continua por essa fibra e faz o quê? Chega até o tronco encefálico aqui, tá? Vai chegar até o tronco encefálico aqui, no NTS, né, no núcleo do trato solitário, e nesse trato espinal e núcleo espinal do nervo trigêmeo, tá? Então, essa informação vai chegar até aqui, tá ok? Então, essa é a sensibilidade geral que a gente vai ter desse nervo trigêmeo. Inervação motora ou branquiomotora, não é? Porque esses músculos derivam do primeiro arco branquial, não é? A gente só vai ter um músculozinho inervado, que é isso aqui em vermelho. Olha aqui, ó. A informação parte do núcleo ambíguo, tá? Olha aqui, ó. Parte do núcleo ambíguo, a gente segue essa linhazinha vermelha aqui, ó, e vai inervar este músculozinho aqui, ó, que é o estilo faríngeo, tá? A gente só vai ter basicamente essa inervação motora por aqui, tá? Nada mais do que isso. Agora, a gente vai para uma inervação muito legal do glossofaríngeo, que é uma inervação especial, que é uma inervação de baroceptores e quimioceptores. Olha aqui, ó. Essa inervação aqui, ó, que leva informações do quê? Desta região aqui, ó, dessa região aqui que a gente chama de seio carotídeo, tá? Essa a gente chama de seio carotídeo aqui, ó, tá? E aqui, né, que é esse seio carotídeo aqui, tá? E desse corpo carotídeo, ou desse glomo, não é? O corpo carótico, não é? Aqui. Então, o seio carotídeo é responsável por quê? É responsável por levar informações, por produzir, não é? E levar através do glossofaríngeo informações sobre a pressão arterial, enquanto que o corpo carotídeo ele leva informação sobre a concentração de O2, não é? E também CO2, né, que nós temos no nosso organismo para controlar a respiração. Então, essa informação vai até o tronco e, com isso, a gente controla a pressão arterial e, com isso, a gente controla também a frequência respiratória. Ajuda a controlar a frequência respiratória e a pressão arterial. Tá? Vou mostrar um pouquinho melhor aqui nesse esquema. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, ó, os corpos carotídeos, não é? Aqui junto desse seio carotídeo, tá? E isso aqui é inervado por glossofaríngeo, tá? Tá nessa região aqui, tá? Isso aqui vai ser inervado por glossofaríngeo. E mais para baixo, eu tenho os corpos aórticos, que vão ter uma função similar, e tenho esse arco da aorta, ou também conhecido como cajado da aorta.
Então, esses arcos aórticos respondem ao quê? Respondem aos níveis de O2 e CO2, e esse arco aórtico ele vai mandar informações sobre a pressão arterial, tá? Esse cajado da aorta. Então, aqui em cima, inervado por glossofaringe, tá? E aqui embaixo já está sendo inervado pelo 10º par craniano, nervo vago. Bom, o que é um baroreceptor? Um baroreceptor nada mais é do que o seguinte: a gente tem um vaso, tá? O vaso ele tem as suas paredes, ele tem várias túnicas, não é? Tem a túnica média, a túnica íntima, a túnica adventícia, isso aí vocês veem na histologia. Então, o vaso tem as suas túnicas, tá? Um baroreceptor nada mais é do que o seguinte: do que um conjunto de fibras nervosas que faz o quê? Ó, que vem aqui, ó, e se insere na parede do vaso. Aqui é a luz do vaso, tá? Por aqui está passando sangue. Então, o baroreceptor nada mais é do que uma fibra nervosa que passa por ali. Então, o que acontece? Quando o sangue passa por essa fibra nervosa, ele faz o quê? Essa fibra, por esse vaso, ele faz isso aqui, ó. Ele distende o vaso, certo? Quanto mais sangue passar, vai acontecer o quê? Mais eu vou distender o vaso, certo? Se eu estiver bombeando mais sangue, se meu volume sistólico for maior, eu vou distender mais o vaso. Se eu distender mais a parede dos vasos, o que vai acontecer? Essa fibra, ela faz o quê? Essa fibra nervosa, ela estica mais também. Quando eu distendo o vaso, eu estou estendendo as paredes do vaso e isso vai distender também o quê? Vai distender também a fibra nervosa. Quando eu distender essa fibra nervosa, vai acontecer o quê? Eu vou ter uma entrada de sódio, não é? Eu vou despolarizar essa fibra e vai uma informação dizendo que eu despolarizei essa fibra, que essa informação vai até o tronco, certo? Então, essa informação vai até o tronco encefálico e vai mostrar o quê? E vai mostrar que eu estou distendendo bastante o vaso. Quanto mais eu distender, maior a pressão que eu tenho nos vasos, maior a pressão que eu tenho nas artérias, maior a pressão arterial, maior o número de disparos que vão ir até o tronco encefálico, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem a pressão arterial de um indivíduo, tá? Olha aqui, ó. Coração se contrai, ejeta sangue, pressão sistólica. Depois o sangue vai escoando, eu chego à pressão diastólica. Depois o coração se contrai de novo, pressão sistólica. Depois o sangue vai escoando, pressão diastólica, pressão sistólica, pressão diastólica, tá? Se a pressão arterial média for de 50 milímetros de mercúrio, olha aqui, ó, eu faço o quê? Eu vou ter só um picozinho aqui, ó. O baroreceptor vai disparar só uma vez aqui, ó. Quando a pressão está lá em cima. Depois aqui ela já não dispara mais. Se a minha pressão for 75 milímetros de mercúrio, de pressão arterial média, eu já faço o quê? Eu já começo a ter mais disparos. Se for de 100, eu já começo a ter mais disparos, 125 mais disparos, e 200 milímetros de mercúrio mais disparos. Então, através disso, através dessa informação que vai pelo nervo, o meu tronco encefálico faz o quê? Ele sabe qual é a minha pressão arterial. E aí, ele fica sabendo qual é a pressão arterial e ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que tomar decisões para fazer o quê? Ele vai tomar decisões para aumentar ou para diminuir essa pressão arterial, para regularizar essa pressão arterial. Se a pressão arterial estiver muito baixa, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar decisões para aumentar essa pressão arterial. Se a pressão arterial estiver muito alta, ele vai tomar decisões para baixar a pressão arterial. Eu vou dizer, mas por que tem indivíduo hipertenso? Porque assim, os baroreceptores eles controlam a pressão arterial por um período curto de tempo, talvez por 48, 72 horas. Se o indivíduo conseguir se manter hipertenso, ou indo se mantendo hipertenso cronicamente, os baroreceptores vão fazer o quê? Eles já não respondem mais tão bem, tá? Bom, então o que a gente tem aqui, ó? Quanto maior a frequência cardíaca, maior a pressão arterial. Quanto maior o volume de sangue ejetado pelo coração, mais sangue passa pelas artérias, maior a pressão arterial. Quanto menor for o diâmetro do vaso, mais apertadinho tiver o vaso, maior a pressão. Então, tudo isso influencia a pressão arterial. Os baroreceptores detectam, mandam a mensagem para o tronco encefálico, e o tronco encefálico faz o ajuste de frequência cardíaca, volume de sangue ejetado e diâmetro de vaso. Como é que isso acontece? Olha aqui, ó. Olhem que lindo aqui, ó. Olha aqui os nossos pares cranianos. Olha aqui, ó.
nono par craniano, nervo glossofaríngeo, décimo par craniano, nervo vago. Tá? Esse é um esquema do Ganong, fisiologia médica. Então, olha o que acontece. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, o décimo par craniano vai estar inervando aqui o arco aórtico, um pouquinho do miocárdio aqui, mas principalmente o arco aórtico, tá? E aqui, o nono par craniano vai estar inervando o seio carotídeo. Então, o que acontece? Eu aumentei muito a pressão arterial. Eu tive um aumento de pressão arterial por algum motivo, tá? Então, eu faço aqui, ó, tá? Eu aumento a pressão arterial. Estou nessa situação aqui, ó. Eu estou com vários disparos, certo? Eu estou com vários disparos. Então, o que acontece? Eu estou com vários disparos. E aí, o que vai acontecer? Essa informação faz o quê? Ó? Vem pelo nono par craniano até o núcleo do trato solitário no bulbo. Vem pelo décimo par craniano até o núcleo do trato solitário no bulbo. Tá? E aí, vai acontecer o quê? Vai atingir esse núcleo do trato solitário, tá? No bulbo, tá? Bilateralmente, tá? E aí vai acontecer o quê? Essa informação, vão haver sinapses que vão para o bulbo, não é? Para a porção ventral e lateral do bulbo. Então, aqui eu tenho bulbo ventrolateral rostral, mais à frente, bulbo ventrolateral central e bulbo ventrolateral rostral, bulbo ventrolateral caudal, mais para trás, e bulbo ventrolateral em uma porção intermediária. Tá? Então, o que acontece? Eu mando uma informação do seguinte, eu mando a informação de que a pressão arterial está muito alta. Nono par e décimo par estão disparando e estão ativando esse núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário vai fazer o quê? Ele vai ativar esse bulbo aqui na sua porção caudal intermediária. Olha aqui, é glutamato, é neurotransmissor excitatório. Então, ele excita essa região. Quando excita essa região, esta região faz o quê? Ela inibe essa região, essa outra região aqui, ó, que é o bulbo ventrolateral rostral. Quando inibir esse bulbo ventrolateral rostral, daqui partem fibras que excitam, não é? A porção intermédia lateral. Então, olha aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu estou causando uma excitação na fibra do vago, estou causando uma excitação na fibra do glossofaríngeo, estou ativando o núcleo do trato solitário, que está ativando, por sua vez, o bulbo ventrolateral caudal e intermediário ali, que está fazendo o quê? Que está inibindo o bulbo ventrolateral rostral. Desse bulbo ventrolateral rostral partem fibras que vão fazer o quê? Que vão até a porção intermédia lateral da medula. E aí, o que eu tenho? Eu vou ter o seguinte, se eu inibo essa região aqui, eu não consigo ativar a porção intermédia lateral da medula. Eu não consigo ativar o sistema simpático. Se eu não ativar o sistema simpático, vai acontecer o quê? Eu vou liberar menos adrenalina e noradrenalina. Então, o que eu vou fazer? Com menos noradrenalina ligada aos receptores alfa que eu tenho nas vísceras, eu tenho vasodilatação. Cai a pressão arterial. Com menos adrenalina da medula da suprarrenal e com menos noradrenalina, eu ativo menos eu vou ativar menos o miocárdio, não é? Vou ativar menos o marca-passo cardíaco e vou fazer o quê? Eu vou reduzir a frequência cardíaca. Vai cair a frequência cardíaca, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma queda de frequência cardíaca no meu vasodilatação, cai a pressão arterial, e aí faz o quê? Eu regularizo esse aumento de pressão arterial que estava acontecendo, tá? O que dá para fazer? O que dá para brincar aqui? Por exemplo, um paciente que chega hipertenso, não é? Essa é uma manobra de segunda ordem, tá? Mas um paciente que chega hipertenso pode fazer o quê? Pode fazer uma massagem aqui, ó, do seio carotídeo. Vocês apertam esse seio carotídeo. Quando vocês apertam o seio carotídeo, vocês estão apertando o nervo glossofaríngeo. Quando vocês estão apertando o nervo glossofaríngeo, vocês estão despolarizando essas fibras. Vocês estão comprimindo essas fibras, estão abrindo canais de sódio. E está indo uma mensagem para o tronco dizendo assim, olha, a pressão está muito alta. Está mais alta do que deveria estar. E realmente, esse paciente já está hipertenso, mas vocês dão uma mensagem que está mais alta ainda.
E aí, o que o organismo faz? Ele faz o seguinte, ele ativa toda essa cascata e diminui o sistema simpático e a pressão cai um pouco. Tá? Então, essa compressão aqui do seio carotídeo, ela faz o quê? Ela faz com que, ela vai fazer com que essa estimulação do glossofaríngeo, mecânica aqui do glossofaríngeo, vai acabar fazendo o quê? Vai acabar reduzindo a pressão arterial. Por isso que alguns indivíduos desmaiam quando eles fazem o quê? Quando eles usam um colarinho muito apertado. Existe a síncope do colarinho apertado. Então, o indivíduo faz isso aqui, ó. Ele usa o colarinho bem apertado, ó. Apertando ele. Quando o colarinho aperta ele, ele faz o quê? Ele está apertando o glossofaríngeo, está apertando o nono par craniano, tá? Ele está apertando esse seio carotídeo. E está fazendo o quê? Está mandando mensagem para o tronco de que a pressão está muito alta, porque aquela fibra do glossofaríngeo está despolarizando. Então, essa mensagem está chegando até o tronco e está inibindo o simpático. Quando inibir o simpático, ele vai vasodilatar e vai fazer o quê? Ele vai fazer uma vasodilatação e vai diminuir a frequência cardíaca. E aí, menos fluxo sanguíneo por carótidas e por vertebrais, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma síncope, ele vai desmaiar, ou vai passar muito mal, não é? Por isso a gente chama de síncope do seio carotídeo, tá? Uma compressão do seio carotídeo que ativa no par craniano e pode levar o paciente ao desmaio, tá ok? Mas olha só, não é... E se fosse ao contrário, e se a pressão caísse, eu quisesse ajustar ela, olha aqui, ó. Vamos fazer tudo ao contrário agora. Olha aqui, ó. Pressão caiu, tá? Eu tô nessa situação aqui, ó. A pressão tá lá embaixo. Pô, eu quero dar um jeito nessa pressão e quero resolver esse problema aí, tá? O que o tronco faria? O número de disparos pelo vago e pelo glossofaríngeo até o núcleo transsolitário é menor, não é? Com esse número de disparos menores, vai acontecer o quê? Eu não ativo tanto esse núcleo do trato solitário, não ativo essa porção do bulbo ventrolateral, caudal e intermediária. E aí eu faço o quê? Eu não consigo inibir aqui, ó. Eu não consigo lançar GABA, não consigo lançar esse neurotransmissor inibitório. Eu não consigo inibir esse bulbo ventrolateral rostral. Se eu não inibir essa região, isso ativa essa região intermédia lateral da medula espinal, e isso ativa o simpático, e isso vai fazer o quê? Isso vai aumentar frequência cardíaca, força de contração do miocárdio, vai fazer vasoconstrição e vai tentar regularizar a pressão arterial. Tá? Então, assim, ó, nono par craniano é fundamental para regularizar a pressão arterial. Tá? Ele manda mensagens para o tronco e o décimo também. Tá? Eles são fundamentais para regularizar a pressão arterial. Mas aí vem uma pergunta: é só o simpático que é ativado ou desativado? Não, o parasimpático também. Olha aqui, ó, guardem o seguinte: a informação chega até o núcleo do trato solitário, tá? Vem pelo décimo e pelo nono até o núcleo do trato solitário. Olha aqui, ó. Do núcleo do trato solitário, tá? Partem fibras, tá? Que fazem o quê? Que estimulam o núcleo dorsal motor do vago. E aí, daqui parte a inervação simpática, parasimpática que vai para o coração. Também tem fibras desse núcleo dorsal do vago, desse núcleo do trato solitário, que fazem o quê? Que vão até o núcleo ambíguo. E ativam o núcleo ambíguo que também compõe a inervação do parasimpático que chega até o miocárdio. Tá? Que vai compor o nervo vago, vai compor o décimo par craniano. Tá? Então, o que acontece? Lembre-se, a informação chega no núcleo do trato solitário. Tá? Então, olha aqui, ó. Que é o mesmo núcleo do trato solitário. Então, olha aqui, ó. Eu estou com a pressão alta. Chega muita informação do núcleo do trato solitário. Eu ativo o núcleo do trato solitário. Quando eu ativar esse núcleo do trato solitário, ele vai fazer o quê? Ele vai hiperativar o vago e vai diminuir a frequência cardíaca para tentar restabelecer a pressão arterial. Tá? Se chegar pouca informação nesse núcleo do trato solitário, se eu tiver o quê? Se eu tiver com uma queda de pressão arterial, eu não ativo esse núcleo do trato solitário e ele faz o quê? E ele não hiperativa o vago e eu faço o quê? A tendência à frequência cardíaca aumentar para controlar. Vocês conseguem notar, pessoal,
que isso é um arco reflexo, praticamente, ou seja, ele analisa qual é a pressão arterial, o tronco interpreta qual é a pressão arterial e vai dizer o que o simpático e o parasimpático vão fazer. E o nono par é fundamental para isso. Tá? Olha outra coisa aqui, ó, do nono par. Aí já no corpo carotídeo, tá? Nos glomos, né? Olha aqui, ó. Olhem a PO2 arterial. Olha aqui, ó. Se a PO2 arterial estiver alta, praticamente eu não tenho uma taxa de disparos grande no glossofaríngeo, tá? Olha aqui, ó. Mas se a PO2 cai, olha aqui, ó. Olha o número de impulsos por segundo como aumenta, como o glossofaríngeo dispara muito mais, tá? Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, olha aqui, ó. Aqui tem as células uma representação, não é? Das células do corpo carotídeo, tá? Então, são as chamadas células glômicas do tipo 1 e do tipo 2. A célula glômica do tipo 2 é basicamente uma célula de suporte, e a célula glômica do tipo 1, não é? A célula do tipo 2, célula do tipo 1 é a glômica, né? E a célula do tipo 2 é a célula do tipo 2 mesmo, tá? Então, o que acontece? Quando cai o... Quando eu entro em uma situação de hipóxia, tá? O que vai acontecer? Sempre quando entra uma situação de hipóxia, ela aumenta a liberação de catecolamina, principalmente dopamina. Isso excita as fibras do glossofaríngeo e fazem o quê? E aumenta esse número de disparos, tá? Então, por exemplo, faltou oxigênio, essa célula faz o quê? A resposta que ela dá é liberar dopamina e ativar o quê? E ativar esses axônios aferentes aqui, ó, do glossofaríngeo, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando ela ativa esses axônios aferentes do glossofaríngeo, eu faço o quê? Eu aumento esse número de disparos. Faltou oxigênio, o glossofaríngeo vai aumentar o número de disparos. Quando ele aumentar o número de disparos que chega até o tronco, vai fazer o quê? O tronco imediatamente aumenta a frequência e amplitude ventilatória. Vocês vão começar a fazer isso aqui, ó. Vocês vão ativar os centros respiratórios. Então, assim, ó, esse par craniano, que muita gente subestima, que é o glossofaríngeo, ele faz o seguinte, ele garante que vocês respirem do modo adequado. Entenderam isso? Ou seja, ele leva a informação dos níveis de oxigênio. Você, tá, mas se eu lesar o glossofaríngeo, então eu não controlo. Não, o tronco também analisa esses níveis de oxigênio. Tá? O tronco também é capaz de analisar esses níveis de oxigênio. Tem quimioreceptores no próprio tronco encefálico, tá? Mas tem quimioreceptores fora, tá? E tem quimioreceptores também que levam informação via vago, tá? Mas, assim, o glossofaríngeo é um nervo importantíssimo, tá? Para isso. Só a última coisa que eu não falei para vocês, não sei se estava aqui. Aqui, ó. Esse raminho do glossofaríngeo aqui, ó, que vai até o corpo carotídeo e o seio carotídeo. Esse raminho aqui, ó, se chama nervo de Hering. Tá? Isso aqui é uma coisa importante, tá? Que esse raminho aqui se chama nervo de Hering. É um detalhe anatômico bem interessante, um detalhe anatômico bem importante. Tá bom? Eu ia colocar mais de um par craniano hoje, mas eu acho que assim, o glossofaríngeo é um par craniano tão legal que a gente tem que ter uma aula só para ele, não é? Tem que conversar um pouquinho somente sobre ele. E tem aquele detalhe da organização anatômica ali, não é? Entra e sai dentro do osso temporal ali, aquilo é muito... pouco... se conversa pouco sobre aquilo nos livros de anatomia, não é? Então eu quis dar uma atenção maior para aquilo. Tá legal? Muito bem. Aqui está a nossa bibliografia. Está faltando o Gannon, que tinha umas figurinhas do Gannon ali, tá? Mas basicamente é isso que a gente tem aqui, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido essa aula sobre o nosso querido glossofaríngeo. Espero que tenham se divertido. Muito obrigado, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite.